Atualmente, aqui é o Francisco Ponte, né, no nosso canal Log News, né, entrevistando aqui um amigo, tá, o Diego, da Aeres, né, e aí a intenção é fazer esse encontro dos players do mercado que precisam de fornecedor na área de logística com os clientes que estão com essas demandas. Então, a ideia é fazer esse encontro e, a partir daí, num processo natural, dentro das regras de negócio de cada um, que haja essa aproximação e, assim, as pessoas, as empresas possam fazer os melhores concorrência, né, os bid dentro das suas regras. Então, aí, por favor, Diego, apresenta aí você e a Aeres, né? Boa tarde, Francisco. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você e sempre um orgulho falar da empresa no qual eu estou trabalhando como gerente de logística, né? Então, eu sou gerente na área de logística e almoxerifado também. A Aeres é uma empresa que ela foi fundada em 2010. Hoje, ela é uma fabricante de pás eólicas, né? E a gente tem uma localização bem estratégica que fica no Porto do Pecém, né? Então, o nosso ramo aí é movimentação de pás de grandes segmentos, certo? Uhum. E me diz uma coisa, pelo que a gente conversou anteriormente, você não tem consumo de transporte de produtos vendidos, né? Então, basicamente, vírgula, né, que é um volume grande que você tem uma intralogística bastante movimentada. Quais são os serviços que você tem interno dentro da Aeres que poderia interessar o mercado? Você mesmo disse que toda a parte de logística externa, a intralogística é tudo por parte do cliente, né? Toda a nossa movimentação, todo o transporte e abastecimento nos parques eólicos. E olhando para dentro, né, dos nossos processos internos, toda a nossa movimentação ela é baseada com guindastes, né, de grande porte. A gente também tem recurso de pequenas, médias e grandes empilhadeiras para a gente poder fazer as movimentação, os carregamentos dos nossos transportes, tá? Também trabalhamos com algumas carretas internas para movimentação e abastecimento de todo o processo produtivo nas 3 plantas que nós temos no Porto do Pecém. Uhum. E desse teu volume, quantas são essas coisas, e quantas são próprias e quantas são demandas terceirizadas que você tem de fornecedores? Hoje, olhando para o nosso portfólio de veículos internos, né, móveis, nós somos aí um total de 125 veículos. Foi exatamente o que eu disse, a parte de transpallet, ponte rolante, carreta, esses veículos e a parte de terceirização, nós temos a minoria, né? Porque todos os processos nossos, a maioria são todos internos, dos nossos recursos. E nesse caso, 125 equipamentos é um parque razoável, né? Pela movimentação que vocês têm, né? Exato. Quais são os critérios que vocês usam para habilitar um fornecedor nessa área de equipamentos, ou talvez de mão de obra também que você usa? Quais são os critérios que você tem? Tá. Ô Francisco, só um ponto, quando a gente fala com Oi. nossos veículos são nossos, a gente fala a parte de movimentação, tá? Mas dentro dos veículos, na verdade, a gente trabalha com locação e esses 125 veículos, eles são de fornecedores, parceiros, que acaba locando e também dando um suporte para a manutenção desses veículos, tá? Certo. Ok? Você tem dos 125, quantos por cento você tem aí de terceiros? Se a gente for olhar para os recursos, questão de empilhadeira, é tudo terceirizado, né? Então a gente pode considerar que 70% por cento dos nossos veículos são terceirizados, os veículos, e os outros 30% são recursos próprios, né? Que eu digo a parte de ponte rolante, a parte de carreta. Então esses veículos são tudo interno nosso mesmo, que é próprio da Aeres, né? E que tipo de empilhadeira é? O perfil dessa empilhadeira? Tonelada? O tipo de empilhadeira que nós trabalhamos para as nossas movimentações, ela tem bastante variação. Nós temos empilhadeiras de 16 tons, temos algumas empilhadeiras também de 7 tons e temos empilhadeira também de 2,5 tons aí também, né? Então, tem alguns tipos aqui de acordo com o peso dos nossos materiais que nós movimentamos. Certo. E me diga uma coisa, a parte de caminhões também, você tem a carreta, é o conjunto para transportar internamente, ou só a carreta, ou só o cavalinho, ou é o conjunto que vocês locam?
Esses veículos, quando a gente fala de carreta, né, foi um estudo que nós fizemos, a gente acabou internalizando e comprando essas carretas. Ah, Então, certo. quando a gente fala de conjunto, né? Falando de carreta Sider, nós temos 5 carreta própria, a carreta extensiva nós temos 2, tá? Uhum. E a gente só tem dentro dessas carretas 2 que são locadas, Uhum. que é 2 carretas intensivas. Essas elas são alugadas, essas carretas. As demais são carretas próprias, tá? Imaginando aqui o produto, que eu já vi os produtos de vocês circulando na estrada, né? Que tamanho tem uma pá dessa? Nós temos algumas pás aí que elas têm variações aí de 70, 90 metros, então depende do cliente aí, ela fica dentro dessa metragem que eu falei, né, que tem a mínima e a máxima. E, ou seja, esse equipamento participa dessa movimentação, né? Exato, os equipamentos são dedicados e desenhados, né, com o nosso apoio da nossa Uhum. logística interna para poder atender esses tipos de tamanho e peso de material, tá? E me fala um pouco aí sobre os pré-requisitos de segurança que vocês têm. Vocês têm umas exigências altas com relação a treinamento e segurança, porque são equipamentos de peso, né? Exato. Quando a gente fala de segurança, né, a gente sempre leva e a gente também reforça com nossos colaboradores que segurança é em primeiro lugar, né? Então a gente trabalha muito na questão do vir a vir. Nós temos um suporte muito forte da nossa segurança interna, que é toda a parte de treinamento, toda a parte de conhecimento de procedimento padrão, toda a parte de qualificação dos operadores, né? Toda a parte de treinamento e apadrinhamento antes de você executar uma atividade. Então, todo esse reforço que nós temos na parte de segurança, isso protege a nossa operação e também as nossas pessoas para a gente ter possíveis ocorrências aí, né? Então, dentro dos critérios de segurança, a gente sempre coloca em primeiro lugar. E esse nivelamento, tanto faz terceiro como próprio, nivelamento é igual, né? Você tem que estar no mesmo nível de conhecimento desse pessoal. Exato, exato. É o mesmo nível de nivelamento de conhecimento, né? Claro que quando depende o tipo de equipamento, igual ponte rolante, nós temos alguns requisitos diferentes de que você movimentar uma empilhadeira, um caminhão, então a gente faz as categorias aí para a gente poder classificar da melhor Uhum. maneira possível, né? Tá certo. E me diga uma coisa, quais são os pré-requisitos para a pessoa ser fornecedor da Aeres? Eu sei que vocês têm um compliance bem elaborado, né? A gente vê isso lá no site. Vocês têm um manual de fornecedores? Sim, nós temos sim o manual de fornecedores. Toda a nossa parte da nossa área de suprimentos, ela é bem estruturada e alinhada com as nossas regras de compliance. Então, Uhum. todo esse processo, quando a gente vai selecionar e qualificar um novo fornecedor para quem tiver interesse, né, tem que enviar sempre um e-mail para um e-mail que eu vou passar para você agora, que é compras@aeresenergy.com.br. Dentro desse Uhum. e-mail, a nossa área de suprimentos, eles recebem esses e-mails, faz as análises, se está de acordo com aquele serviço que a gente necessita, e aí sim começa a entrar todo um processo de qualificação, compliance, para poder avaliar e qualificar esse fornecedor para ser um dos nossos parceiros aí. Eu sei que tem um tempo de contrato, mas aí vocês ficam recebendo regularmente essas informações, né? Para você ter um backup para possíveis demandas, né? Exato, Ou seja, a pessoa exato. não precisa ficar ligando, basta passar um e-mail com as informações, o que ele precisa passar de informação. Sempre dos nossos requisitos também, Francisco, a gente, por regra de compliance, a gente tem que ser sempre, ter sempre 3 fornecedores, né? Então, dentro desses 3 fornecedores, a gente analisa a parte de certificação, qualificação, parte de receita no mercado, enfim, alguns critérios que a gente avalia para a gente poder qualificar esse fornecedor. E mesmo que esse fornecedor não consiga essa parceria com nós na primeira vez, esse contato, né, os dados dos fornecedores fica num banco de dados para nós. Para todo ano a gente tem uma revisão, né, dos nossos orçamentos para poder atrair novos fornecedores. E esses fornecedores que foram pré-qualificados, a gente busca na base e acaba entrando em contato com eles também, tá? Uhum. E aí, com certeza, é feita toda uma análise também com relação à saúde financeira do fornecedor, né? Exato, exato. Eu acho que a saúde financeira é o que a gente leva como princípio, né? Porque é aquilo que dá sustentabilidade para a empresa. Então, toda essa análise financeira, né, é analisada com bastante critério por todas as nossas áreas aí, para a gente conseguir fechar o melhor negócio possível. Que seja Uhum. bom tanto para o fornecedor quanto para a empresa também. E, e essa parte, então, de contratação é sob demanda mesmo. Você colocou aí que faz uma revisão
uma vez por ano, né? Ou quando alguém desiste, ou quando há algum evento que faça com que você desista de algum fornecedor. Então, por questão de orientação, seria interessante quem tem interesse em fornecer para a Aeres entrar lá no site da Aeres, né? E pegar Exato. esse manual e enviar para esse e-mail que você forneceu uma informação que, com certeza, em algum momento vai ser consultado se tiver os pré-requisitos. É isso? Com certeza. A gente sempre adota como regra, no mínimo, uma vez por ano a gente está revisitando e vendo o nosso processo junto aos fornecedores, né? Mas é Uhum. claro, a nossa empresa ela está em constante crescimento, e quando a gente está nesse constante crescimento, a gente acaba tendo necessidade de alguns fornecedores daquilo que a gente está diferente da nossa demanda. Então, nesse caso, a gente acaba abrindo alguns contatos, né, com alguns fornecedores quando a gente precisa de alguma demanda nova. Mas Uhum. sim, a gente trabalha pelo menos a cada uma vez por ano aí para estar vendo essa questão dos fornecedores. Uhum. Então, repete só para a gente gravar. Você tem o site da Aeres e qual o e-mail de compras, para poder o pessoal gravar bem. O Tá, site da então, Aeres. legal. Eu vou reforçar para todos aí, né, que tiver interesse em Uhum. entrar em contato com a nossa empresa, esse e-mail, né, que vocês têm que entrar e enviar quando tiver alguma necessidade de fornecer algum serviço, é compras@aeresenergy.com.br. Uhum. Energy com Y, né? Energy. Exato, Isso. exato. E com relação a. Vocês têm ISO, tem toda a padronização. Quais são as exigências junto aos fornecedores para que ele também tenha esses pré-requisitos? Tem que ter ISO, tem que ter padrões, ou basta ele chegar e se adaptar aos padrões da Aeres? Eu acho que toda a parte de qualificação, de certificação, isso é importante, que isso dá um diferencial para o fornecedor, né? Mas dentro das nossas necessidades, a gente sempre pega, aí analisa as certificações que esses clientes têm, né? Uhum. Mas a ISO, né? Algumas qualificações, isso coloca sempre os nossos fornecedores aí acaba tendo uma preferência, né? Ou seja, ele vamos dizer assim, uma estrela a mais se ele tiver já uma pré-qualificação com relação a um padrão, né? Exato. O que a gente analisa muito é a qualidade, a performance, a certificação e preço, né? Eu acho que preço é o que mais está comandando o mercado hoje. Mas sem dispensar a segurança, né? E sem dispensar a segurança, exato. É interessante ter uma carta de recomendação de outros fornecedores com porte parecido para poder entrar? Eu acho que assim, ó, não é uma exigência que a gente Uhum, acaba tendo aí nessa negociação, mas uhum. se ele conseguir uma carta de algum fornecedor parceiro ou cliente, né, que ele presta algum serviço, isso ajuda também na decisão e na verdade na tomada de decisão para seguir com esse fornecedor ou não. Certo. E me diga uma coisa, você tocou no assunto, pelo menos entendi aqui, que você também contrata mão de obra terceirizada, né? Nessa parte, tá, Francisco, quando a gente fala de aéreos mesmo, né, para Hum. algumas atividades, sim, né, quando tem alguma necessidade, como tem algum recurso que a gente precisa de algum equipamento, alguma coisa, mas quando a gente fala questão de terceirizado em algumas atividades específicas, nós também temos essa oportunidade dentro da Aeres, tá? Uhum. E os critérios seguem o mesmo, ou seja, a pessoa, Segue a empresa tem que estar ok com a parte trabalhista, todas as certidões negativas, todo esse padrão, né? principalmente com a parte trabalhista, né? Isso a gente preza muito também, que eu acho que essa preocupação de trato, governança e gestão com as pessoas, isso é sempre em primeiro lugar, né? Então, sim, a gente também analisa esses critérios para a gente ter sempre o melhor fornecedor do nosso lado, né? Para a gente conseguir uma perpetuidade juntos aí. As empilhadeiras vêm locadas com o operador do fornecedor ou o operador é aéreas? Nesse caso, Francisco, as nossas empilhadeiras, né, elas são alugadas, mas toda a parte de operação é da Aeres, né? O time é Ah, da Aeres mesmo, e a gente não terceiriza essa que questão da loca o operação. equipamento, né? Exato, Que exato, essa é uma informação importante que tem gente que loca o operador, né? E, exato. e vocês têm alguma exigência com relação a horas mínimas anuais de treinamento para esse pessoal de outras áreas que vocês contratam? Parceria da operação, você ajudante que for, tem que ter X horas de treinamento por ano das empresas? Como é que é esse padrão de exigência de vocês?
Nós temos sim, tá, Francisco? Primeiro a gente sempre busca essa parte de qualificação, né? Saber primeiro se é qualificado. Aí depois, dentro da análise, claro, para cada tipo de atividade, a gente estabelece um X total de horas de treinamento, mas tudo é avaliado, tá? Então, quanto mais experiência, melhor, mas a gente também sempre dá oportunidades para quem também está iniciando nesse ramo, tá? Ou seja, Uhum, tudo é avaliado, tá? Tudo é avaliado. tá certo. É, e a parte de equipamento, ou seja, eu andei lendo matéria de vocês, o equipamento tem que estar todo recebido, calibrado dentro das normas padrão, normas brasileiras, né? Isso. Eu digo assim, quando a gente fala de parte de calibragem, parte de manutenção, toda como é que está a condições físicas do equipamento, né? Isso a gente avalia muito. É porque o equipamento, ele é a ferramenta principal do operador, né, Francisco? E a gente Uhum, está falando de movimentar produtos de alto valor agregado, né? Então, tem que ter essas condições, tem que estar com o equipamento ok, manutenção em dia, para a gente não ter problemas aí, tanto para o operador como para os nossos produtos também. eu sei. E com relação à parte de manuais de operação, treinamento, você segue aquelas normas de operação de empilhadeira, tem uma norma NR12, você falou? Exato, exato. 100% dos operadores só podem operar as máquinas com os treinamentos devidamente ok. Então, temos alguns desenvolvimentos internos de novos operadores também. Fazemos também parceria, às vezes, com empresas que prestam serviço de treinamento, né? Para a gente, de alguma forma, dar essa qualificação mínima para o operador conseguir conduzir aí um veículo móvel, né? Seja empilhadeira, seja a ponte rolante, né? E quando a gente Uhum. fala de carreta, não foge muito do critério do que acontece fora da empresa, né? Que é a parte de carteira de motorista para todos os veículos aí, para a gente não ter nenhum problema, né? E além da experiência também, né, Francisco? Ah, certo. E o padrão de manutenção é sempre trabalhando com manutenção preventiva, não corretiva, né? Para não chegar no Exato. risco. Exato. Eu acho que esse é um grande importante, tá? Um tema importante, Francisco, quando a gente fala de manutenção, né? Porque manutenção, se você não se fizer no tempo certo todas as preventivas do equipamento, você pode parar o equipamento e você pode parar uma produção. Então, quanto a Uhum, isso, a gente é muito rigoroso, né, na questão das manutenções preventivas. É claro que tem coisa que vai acontecer, porque eu sempre falo, né, para as pessoas que não tem problema ter problema, mas a gente precisa corrigir para não ter um impacto aí, né? uhum. Financeiro para a empresa e a gente deixar de entregar aquilo que está combinado com o cliente. Certo. E me diz aí, como é que funciona essa parte de apontamento dos trabalhos executados e a integração do sistema? Vocês têm alguma exigência com relação a isso? Porque você tem equipamentos que trabalham por hora, outros talvez por tonelagem, deve ter uma estrutura de apontamento da produção, né, para poder ver a produtividade desses equipamentos. Você tem uma necessidade de integração de sistemas também e apontamento? É, hoje o sistema que a gente trabalha na empresa, Francisco, é o SAP, um ERP muito moderno que a maioria das empresas trabalham, tá? Nós estamos fazendo um trabalho para conectar a ocupação, né, dos nossos equipamentos dentro do SAP, mas em paralelo a isso, com nossos times que nós temos nossos controle, a gente faz todo um controle interno de indicação de indicadores, né, para ter os nossos equipamentos o mais ocupado possível, né? Porque equipamento parado não agrega valor, né? Então a gente procura Uhum. aí dentro dos nossos controles e depois migrando para o SAP, ter esse controle de ocupação dos nossos equipamentos, né? Tá certo. E já, já tem alguma parte de tecnologia colocada nessas empilhadeiras para acompanhar elas online, essas movimentações? Ou ainda é aquele acompanhamento, supervisão pessoal, do pessoal na área? Ou já estão fazendo essa parte de integração, de botar lá um GPS no equipamento e acompanhar as horas dele online, tudo isso? Já funciona assim também na Aeres? Hoje nós estamos fazendo um acompanhamento manual. A gente tem esse controle manual através dos nossos olímetros aí, né? Através das Uhum. pessoas também fazendo checklist fácil dos equipamentos. Mas a nossa visão de excelência, né, para a gente poder evoluir com a nossa logística é realmente modernizar e deixar tudo isso mais sistêmico, né? E até um exemplo, é importante você falar como a gente tem várias demandas pelo total de 125 equipamentos que eu te falei, a gente está desenvolvendo um sistema interno mesmo nosso para a gente melhorar os nossos agendamentos dos nossos veículos. Porque a gente Uhum. colocando tudo isso numa base, num sistema, num aplicativo mesmo interno, isso vai dar Uhum. condições e mais visões, né, para a gente poder de fato
ter o controle 100% daquela máquina enquanto ela estiver dentro de operação e dentro das demandas solicitadas. Você deve ter uma torre de controle operacional, né, para isso? Eu tenho. Nós temos os indicadores, todos os indicadores de controle de equipamento, controle de processo, controle de abastecimento. Então, toda essa medição dos nossos processos, a gente sim faz o acompanhamento aí para cada vez mais a gente ser mais efetivo, né, em nossas operações. Ou seja, o fornecedor tem que estar na mesma dinâmica, né, no mesmo time para poder manter a operação funcionando e uma pronta resposta para poder não deixar parar nada, né? Exato. Eu costumo dizer que quando a empresa sobe a régua, o fornecedor tem que subir a régua acima do cliente, né? Então, esse é um ponto muito que a gente trabalha assim bem próximo dos fornecedores, quando eles vêm fechar essa parceria com a empresa, para de fato a gente ter indicadores de medição, né? Então, a gente faz isso tanto que está em contrato, né, para a gente que o fornecedor tem que manter o equipamento ativo, porque não adianta a gente estar pagando aluguel de algum equipamento, só que pagando aluguel do equipamento parado. Isso é ruim para a empresa, né? Você tem lá um X de horas para trabalhar e tem um nível de serviço para atender, ele tem que manter o Exato, padrão e tem os exato, indicadores de medição lá, né? exato. Isso que a gente tem, esse controle é bem robusto junto aos nossos fornecedores aí para a gente não ter, de novo, né, problemas aí no atendimento dos nossos clientes. Uma coisa, como a Aeres é uma empresa grande, né? A planta é grande, mas eu vi também que você tocou em algum assunto, eu vi que vocês têm também uma demanda de armazenagem de pás fora do ambiente da Aeres, né? Você tem esse serviço também como demanda de fornecedor, não tem? Na área de logística? Exato. Sobre isso, você fala a parte de abastecimento, Francisco? Não, é de você, de repente você está produzindo e ainda não, o cliente ainda não providenciou o transporte que ele comprou, você tem ali um entreposto para essas partes serem armazenadas em algum local, para o cliente ir buscar lá e transportar, ou tira direto dentro da Aeres? Hoje, Francisco, pelo contrato que nós temos com nossos clientes, nós temos uma área de estocagem dentro da empresa justamente para ter esse pulmão de segurança, né? Uhum. Então, hoje, essa área nossa de armazenagem, ela é bem controlada, todos os processos nossos, quantidade por cliente, aonde que está as pás, localização, e a gente tem um cronograma junto ao cliente de expedição. Então, nós temos uma programação semanal, onde o cliente tem esse canal de comunicação conosco, para a gente fazer o planejamento diário e semanal para a entrega das pás deles. E ele tem que buscar, né? Exato. Tá certo. Uma curiosidade minha, uma pá eólica, já vi que ela é muito sensível ao fogo, né? Exato. Tem esse rigor, né? Por causa o material dela é de fibra Exato. é fibra, né? Ou seja, a parte de segurança, ou seja, essa parte de segurança é bem, bem rigorosa, né? Porque a gente pensa que a pá é grande, mas ela é altamente sensível e frágil, né? Pelo tamanho, né? Exato, exato. Ela é altamente sensível e frágil, mas dentro de uma tecnologia que nos Uhum. permite aí a ter qualidade dos produtos, né, Isso, Francisco? claro. Eu estou falando Exato, o cuidado porque na hora que o fornecedor, o cliente vai buscar, uma operação tua é que vai botar em cima do carro que ele contratou, né? exato. O cuidado com essa colocação, pelo porte, 70, 90 metros uma peça, não é uma operação assim tão fácil, né? Com o cuidado que tem que ter, né? Não é, mas assim, o que eu gostaria de reforçar, Francisco, é toda a parte de expedição, acho que ali é a cara do gol, né? Quando a gente fala expedição, que eu falo que a gente vai entregar para o cliente dentro da Aeres para ele poder levar até seu parque eólico, mas a gente tem todo um processo, todo um procedimento, pessoas treinadas, nós temos também um acompanhamento muito forte da nossa qualidade interna. Todas as pás, quando sai da Aeres, ela passa por um portal dentro da Aeres, onde a gente registra com foto, com evidência, para mostrar que essa pá ela foi colocada na carreta da melhor maneira e com a qualidade possível para poder chegar com total segurança para os nossos clientes. Deve ser tudo fotografado ou filmado, né? Para poder Exato, manter exatamente. pelo. Exatamente porque se chega alguma coisa no parque, né, o cliente questiona, nós temos a evidência, controles aí, para mostrar como é que essa pá ela foi carregada aqui dentro dos nossos pátios. A gente fechar com relação ao fornecedor, ou seja, o fornecedor tem que ter ciência, quando ele fecha o mês, ele tem, antes de receber o recurso que ele tem direito, ele tem que ter uma contrapartida de compromisso da empresa, né, para apresentar para vocês, se os recolhimentos dos impostos, se está tudo em dia, isso, ele tem como
como métrica todo mês entregar para poder receber essas informações, né? Exato. É que assim, Francisco, a partir do momento que o fornecedor mandou um e-mail para nós e a gente tem interesse naquele serviço, o nosso departamento de suprimentos indiretos vai entrar em contato com ele solicitando uma série de requisitos. E quando a gente solicita esses requisitos para o fornecedor, ele tem um X tempo para poder responder e a gente analisar linha a linha daquilo que a gente solicitou se realmente ele atendeu o que a gente tem como regra, né? Aí sim, a gente dá um ok para o cliente e a gente segue aí para as próximas avaliações, que aí Ou envolve seja, compliance, jurídico, todas as avaliações aí, tá? e todo mês ele tem que cumprir essa rotina de entregada, é para manter sempre atualizado, né? Ou não? Não é mensalmente que ele tem que entregar isso, a partir do momento que ele, na negociação, né, com a empresa, ele comprovou que aqueles documentos realmente fazem sentido para a qualidade do fornecimento do serviço dele, a gente já considera esse cliente, esse fornecedor ok, né? Ótimo. Mas a gente não cobra essa frequência mensal dele, não. Sempre, quando Certo. tem uma renovação de contrato, sim, a gente solicita os documentos de novo. Tem que ter esse cuidado, né? Exato. Diego, obrigado. Eu queria que você quisesse dizer mais alguma coisa para o pessoal com relação a essas demandas da Aeres, né, para o mercado de fornecedores da área de logística, né, de equipamento, pessoas e operações. E a gente agradece aqui do nosso canal Log News, agradeço a sua disponibilidade. Eu sei que você está num momento de começo de ano bem corrido, é orçamento, é correria, a gente sabe da ocupação, mas a gente agradece a disponibilidade, tá? Se quiser dizer alguma coisa aí para os fornecedores que deverão lhe procurar, sempre dizendo que o primeiro contato é via o e-mail que você forneceu, né? E na sequência é aguardar, porque existe um time normal de contratação, né? Assim, primeiro de novo, né, Francisco, agradecer você pela oportunidade e reforçar para os fornecedores que têm interesse em fazer essa parceria com a Aeres, que sigam, né, o envio aí do e-mail para o e-mail que eu comentei aqui, né, para a gente conseguir fazer toda a análise, para a gente poder conseguir juntos aí ter uma parceria aí e juntos conseguir crescer com a Aeres, né. Então, para reforçar, tá, Francisco, eu vou de novo deixar o e-mail aqui, que eu acho que é importante para o pessoal frisar bem, tá, pessoal? Então, eu vou reforçar o e-mail. Eu só O te fazer nosso. uma pergunta que eu esqueci, Diego, para Pois poder não. não atrapalhar quando você dá a informação. O fornecedor tem que ser da área do PECEM de Fortaleza ou pode ser de fora do estado? Pode ser de fora do estado, pode ser do Brasil inteiro. Temos fornecedor de fora do estado do Ceará, tá? Certo, Não necessariamente tem que ser do Ceará. Então, basta certo. ter interesse em ter essa parceria com nós, dependente do estado ou região, que vai Uhum, passar pelo mesmo processo de qualificação, tá bom? tá certo. Vai, por favor, as Ok? informações aí. Ok. Então vamos lá. Então, pessoal, nosso e-mail é compras@aeresenergy.com.br, tá? Então, sempre lembrando aí que o Energy é com Y. Uhum. Diego, obrigado, viu? Boa tarde, agradecer ao pessoal e depois eu te passo aí a gravação para você também, tá bom? Tá bom então, meu amigo. Muito Obrigado e obrigado. Sucesso sempre aí, tá? para nós. Abração. Obrigado Tchau, aí. tchau. Um abraço, valeu. Abraço, tchau.